Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso grupinho Tools for Life. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Vem entrando. Hoje eu estou abrindo aqui que a minha irmã está em São Paulo e nós vamos estudar o terceiro compromisso, tá? Que bom! Várias pessoinhas ali queridas dando oi. Vou já chamar minha irmã aqui, né? Porque eu não estou acostumada a abrir. Tem um tempão que eu não abro. Lila já está aqui, minha irmã Ellen. Me envia o convite. Tudo bom, queridos? Gente, esse livrinho tá demais, né? Esse livrinho é tão simples, mas é tão, assim, impactante, né? Ele é curtinho e impactante. Oi, Lil! Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Oi, Kelzinha. Deixa eu me posicionar aqui. Tudo bom, Lilzinha? Tudo bem? Ah, que bom! Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o terceiro compromisso desse livro, os quatro compromissos, né? Para quem está chegando aqui, ainda dá para vocês acompanharem, porque não é totalmente dependente um do outro, né? Então, sejam muito bem-vindos, mas de qualquer forma, quem perdeu, vejam aí as lives que ficam salvas, tá? Aqui no Insta e no nosso canal do YouTube. E aproveitando, quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para você acompanhar tudo com a gente. Tem os nossos estudos anteriores também. Muita coisa legal, só vocês procurarem nas playlists, tá? Bom, vamos começar então, né, gente? Porque esse capítulo ele é curtinho, mas rende, né? Vamos ver aqui as reflexões que nós vamos fazer, porque são coisas muito profundas. E para quem está lendo junto da gente, vocês vão ver, né? A gente vai trazer os pontos, e são pontos que realmente fazem parte, né, do nosso dia a dia. Mas assim, a gente fica pensando, mas o ser humano é assim mesmo, mas é assim mesmo, a gente vai ficar chata, a gente até comentou, né, naquele outro dia, nossa, eu vou ficar muito assim, chata, né, muito, enfim, esse negócio de fofocar, que às vezes faz parte, né, quase que de um hábito social. Então, assim, às vezes a gente não quer ser chata, mas assim, é algo para a gente começar a refletir e pensar maneiras de ir driblando ali esses hábitos sociais, essas situações, saia justa até que a gente passa às vezes, né? Mas assim, para realmente, é o que ele fala lá no finzinho, depois eu vou retomar, né? Pensar isso como uma semente ali para a gente rever essas rotinas mentais, esses hábitos sociais, porque na verdade não são coisas que nos fazem bem. A gente vai ver exatamente hoje sobre como tirar conclusões, por exemplo, é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, né? Assim como quando a gente fica tirando conclusão e fofocando sobre as pessoas e o quanto isso é maléfico para todo mundo, e a começar por nós mesmos. Então, é algo para a gente ir treinando, para a gente ir se auto-observando, né? E tentar ir mudando nas próximas interações com as pessoas, né? Exatamente. Bom, A gente banaliza muito essas coisas, a né, Kel? gente Eu estava pensando sobre banaliza. isso. A gente É, acha super normal, todo mundo faz sem vergonha, fofocar, por exemplo, falar mal de alguém. E é muito importante a gente trazer para a consciência que não é legal fazer isso e as consequências que essas coisas trazem para nossa própria vida e para dos outros, né? exatamente. Então, isso que eu estou querendo trazer, sabe? Porque senão parece assim que é uma coisa bonitinha de se estudar, de se falar aqui. Não é, gente. É uma coisa que eu fiquei me dando conta, fiquei revendo situações, fiquei vendo, sabe? Caramba, é verdade. Então, quando acontecer isso, como é que eu tenho que agir? O que que eu tenho que falar? Né? A gente vai conversar aqui, vamos trocar aí sobre isso. Vamos dar exemplos práticos também, Kel, porque a intenção é justamente trazer essa teoria toda para a prática, né? Fala. só uma coisa, você tinha falado tanto da domesticação que eu reli aquele capítulo e fiquei pancada, cara. Achei Viu? incrível, muito É legal. Valeu, incrível. valeu a dica. Exato. Porque a gente está focando nos quatro compromissos, né? Para ficar mais objetivo. Mas, gente, vale a pena ler o que vem antes, a introdução do livro. É incrível. Eu vim lendo no voo e vim assim. Tendo pancadão, sabe? Você fica até querendo falar para as pessoas, é muito, muito impressionante. Exatamente, eu te falei, eu fiquei chocada, gente. A É. domesticação, para quem não lembra, né, é o início, ele está no aquecimento ali, é antes do primeiro capítulo, tá? Domesticação e o sonho do planeta, é o primeiro capítulo, antes do primeiro compromisso, aliás, tá?
É. Bom, é muito interessante, tem tudo a ver, né? Fala. Só para lembrar que eu já tinha lido o livro há um tempo atrás e eu estou relendo com vocês, por isso que eu tinha pulado essa parte, mas valeu muito a pena ler agora de novo, sabe? Porque cada vez que a gente pega um livro, a gente está num outro momento, a gente tem insights diferentes, né? E só queria dizer mais uma coisinha: eu não estou tendo acesso às mensagens, não estou vendo mensagem de ninguém, não sobe, está travado aqui, aí eu não vou mexer para não. Porque pelo menos eu acho que a minha imagem, o meu áudio tão legais, né? Então não vou mexer, mas não consigo ver nada, hein, gente? Só para avisar, ó, tá travado, não sobe nem desce. Tá só assim, peça para participar do vídeo ao vivo. E já pedi, inclusive. Travou. Travou. O Fabiano tá com probleminhas técnicos aí, né? Então você que vai ter que ler, tá, Kel? Depois as Ah, mensagens do pessoal e a Toti faz os prints, porque não, depois a gente a tem acesso. Toti, deixa eu avisar, hoje a Toti não vai poder, tá? Ela teve que repor uma aula lá, mas tudo bem. No finzinho, como esse capítulo é mais curtinho, eu vou separar um tempinho pra gente, no fim, ler melhor os comentários e se quem tiver pergunta, quiser trazer alguma coisa, a gente lê no finzinho, tá? Tá bom. Quer dizer, eu leio pra gente. É. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, assim, tem gente perguntando ali, os 4 compromissos, tá? E estamos no terceiro compromisso que ele fala, não tire conclusões, tá? E é exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? A gente tem uma tendência muito grande a já tirar conclusões. É aquele famoso julgamento que a gente faz dos outros o tempo inteiro. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa frear em nós, porque assim, a gente já faz uma presunção, né? A gente presume alguma coisa de alguém, ele fez isso, é por causa disso e daquilo, de acordo com as nossas crenças. Então, como é de acordo com as nossas crenças, a gente acredita que é verdade. E a gente é capaz até de né, falar isso para os outros. Enfim, a gente fica ali realmente com aquilo como se fosse uma verdade. Então, e a gente até envia um veneno emocional para aquela pessoa, né? Porque a gente julga aquilo e tem como verdade e não dá o espaço para o outro trazer, de repente, qual era a verdade dele. Né? Quer comentar, Lila? Quantas vezes, hein? Quantas vezes já fizemos isso? Eu fui lembrando de algumas vezes, assim, as piores delas, que tiveram consequências piores, e dá até um pouco de vergonha, né, gente? Porque a gente faz isso todos os dias. Ele até ressalta aqui que essas coisas, elas são comuns ao nosso dia a dia, né? São coisas que a gente pratica e que realmente tem que trazer para a consciência primeira coisa que tem que fazer, e depois praticar, trazer para a ação. Porque só pensar é mesmo, não deveria, não vai mudar, porque é uma coisa muito corriqueira. São coisas que a gente faz o tempo todo, são hábitos já. A gente já vai no automático, presumindo, tirando conclusão, julgando e tomando atitudes ainda baseado nesse julgamento que a gente tem certeza que é real. E na verdade, como provavelmente você vai dizer aqui, ele dá a solução, que é fazer as perguntas, coisa que a gente não faz, né? Que é o que eu trouxe para mim, assim, caramba, toda vez que eu tiver dúvida, eu não vou concluir nada, eu vou perguntar, porque a gente tem medo de fazer as perguntas, né? Mas vamos chegar lá. Exatamente. Então ele fala que todo o drama da vida costuma ser causado exatamente por nós tirarmos conclusões e levarmos para o lado pessoal. Então, assim, é exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? Quanta confusão que já deu por conta de um pré-julgamento seu, e depois você até foi ver se aquilo era verdade ou não, se correspondeu, se você tiver a chance, porque tem vezes que você nem tem a chance de saber que aquilo não correspondeu à verdade, mas você já ficou ali tirando conclusões, né, fazendo ali seu julgamento sobre a pessoa. Então ele fala que todo o drama da nossa vida costuma ser causado por isso, tá? Por esse nosso péssimo hábito. É o que ele fala, né? Todo sonho do inferno, né? Aquele inferno, só lembrando para quem é novo aí, é o estado mental de quem está ali num conflito, num caos, né? Todo sonho do inferno é baseado nisso. Então, assim, e é exatamente o que a Lila estava falando ali, né? Tudo isso porque nós ficamos com medo de pedir esclarecimentos, de perguntar. Então já está Relacionamentos amorosos, principalmente, né? Eu acho. Acho que é a recorrência maior é em relacionamentos amorosos, cara. Todo tipo de relacionamento ele fala, né? Porque ele fala que assim, essa é a nossa maneira de se comunicar, né? Ele fala que nós temos rotinas mentais.
né? Nós temos hábitos, é aquilo que a gente estava falando, é um hábito social, porque é corriqueiro, é até uma maneira de se aproximar de alguém, de puxar um assunto e tal, é contando uma história, como a gente já falou aqui, né? E meio que querendo opinar, comentar, ver o que o outro acha sobre aquilo, e você falando, né, aquilo, a sua opinião. E também é um hábito mental. Então, o hábito social é um hábito mental, porque a gente tem essa necessidade, ele fala aqui, né, que a gente tem a necessidade de se sentir seguro. E nós interpretamos como nós queremos a história, de acordo com os nossos valores, a nossa visão da vida, que ele fala aqui, que a gente tende a achar também que todo mundo tem a mesma visão da vida, né? Que todo mundo está olhando por um mesmo ângulo, só que não é, cada um tem a sua história, cada um tem seus registros, teve a sua domesticação ali, né? A sua criação num determinado ambiente, que gerou uma maneira de ver as coisas por um ângulo, que são os filtros, né? Na PNL a gente chama isso de filtros. São filtros da realidade, não realmente correspondem à realidade. Então a gente tem que se lembrar disso, gente, porque o tempo inteiro nas nossas interações a gente precisa exercitar. Até que ponto a gente está realmente trazendo algo que é nosso, ou até que ponto a gente está aberto realmente para ouvir o outro, para ver o outro, né? Porque aí ele fala que justamente por conta disso, a gente vive ali na nossa imaginação, criando um sonho sobre aquilo, né? Na nossa imaginação, sem base nenhuma, muitas vezes, na realidade. Então, por exemplo, ele dá exemplos práticos, né, de situações onde isso acontece. Por exemplo, você está ali naquela fase de conquista com alguém, né, uma pessoa que você gosta, que você tem um crush lá, né? E aí a pessoa olhou para você, sorriu, pronto, você já cria toda uma fantasia de acordo com as suas histórias aí internas, né? Você cria toda uma narrativa e na verdade foi só um sorriso. Isso daí, claro que tem a body language também, até tem realmente uma linguagem corporal, mas se você não está realmente atenta ao outro, se você está muito mais ali com foco em você, né? Você perde até isso, essa dica ali dessa linguagem corporal, né? Porque realmente muito da nossa comunicação também não é só pelas palavras, é não verbal realmente. Mas se você está ali muito perdida no seu sonho, né? Você acaba perdendo essa noção. Você nem tem muito esse filtro ali para realmente ver se faz sentido ou não aquelas conclusões que você chegou Quantas sobre essa quantas vezes a gente acha assim, ai, acho que ele não gosta mais de mim, então, ai, ele tá me achando feia, ai, ele tá me achando isso, ou uma amiga, sei lá, alguém do seu meio social, você pensa que a pessoa tá pensando alguma coisa específica sobre você. E aí depois, como você disse, né? Às vezes a gente tem acesso à verdade e às vezes não. Sim, Tem coisa que a gente vai para casa jurando que era aquilo. jurando. Agora, quantas vezes depois a pessoa fala, cara, eu tava te olhando porque eu achei tão lindo esse seu brinco, não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala, gente, era o contrário, a pessoa tava me admirando, tava me achando bonita, e eu tava com maior paranoia. Tem muito das nossas inseguranças que a gente projeta no que o outro tá Exatamente. pensando da gente. Nossa insegurança de não estar se achando bonita ou bom o suficiente, a gente projeta que o outro também tá vendo isso. E a gente veste aquelas máscaras sociais, aí todo mundo finge que tá ótimo, e ninguém quer que o outro veja a nossa imperfeição. Porque a gente tem vergonha de mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa verdade, quando na verdade é o que a gente tem de mais bonito, a nossa, o quanto que a gente é único, o quanto que nós todos somos universos. Cada um tem um universo inteiro dentro de si. Teve uma vida inteira para levar a pessoa a pensar como ela pensa. Por isso que a gente tem que respeitar o que o outro é, o que o outro pensa, como o outro sente, como o outro sofre. Por isso que na live passada eu falei que eu tive uma discussão amigável com uma amiga e eu falei, olha, eu entendo que no seu universo isso seja assim. Porque eu estou validando o sentimento da outra pessoa. Só que aí eu falei, mas no meu universo não era. No meu universo eu estava vendo isso de outra forma. Aí ela também precisa entender que eu tenho outro ponto de vista. Essa é a chave desse livro, eu acho. É o cerne da questão. É a gente entender que cada um tem um universo dentro de si, que cada um tem uma vida inteira de experiências, conclusões, ensinamentos, aprendizados,
crenças, imaginações, enfim, cada um tem seus motivos para pensar como pensa, para sentir como sente. A gente tem que respeitar, validar, mas mostrar que o nosso é totalmente diferente. Porque imagina a coincidência daquela pessoa que está do seu lado, ela sentir tudo igualzinho a você. Ou ela pensar igualzinho a você, é impossível. Até a gente que é irmã, a gente é totalmente diferente. A gente viveu basicamente as mesmas coisas, estudamos nos mesmos colégios, tivemos professores diferentes, amigos diferentes. As nossas visões dos nossos próprios pais é diferente, né? Individualmente falando. Então, assim, gente, até irmão é muito diferente. Imagina um outro ali na rua. Ou seja, isso tem que estar muito fresquinho na nossa cabeça. Cada um é um universo totalmente diferente. Tem que partir desse princípio sempre, né? Que eu acho que isso vai facilitar um monte, vai evitar um monte de problema. A gente acha Exatamente. que é todo mundo igual. Que a É. pessoa sente que nem eu, pensa que nem eu, tá tudo Não, a gente igual. acha que tá óbvio, né? Uma É, interação rolou. Você acha que tá óbvio. Então, é exatamente isso. O outro exemplo que ele dá é nas relações, né? Principalmente pessoais ali, de casamento e tal. A pessoa presume que ela nem precisa pedir, porque ela fala, ele deveria me conhecer. Lógico que ele sabe, né? Ele deveria saber disso, ou ela deveria saber, né? Você acha que é óbvio. Essa coisa de achar que é eu óbvio é já o fui grande muito problema. assim. Não Eu já fui muito ache assim, que é gente. Tenho óbvio. até vergonha. Pois é, deixe claro, né? Então a gente precisa pedir, né? O outro não vai ler a nossa mente, tá? Ele fala exatamente isso. A gente precisa pedir e a gente precisa esclarecer. Então é muito aquelas dicas da comunicação não violenta, né? Quando você quer pedir algo para o outro, você fala como você está sentindo. Olha, quando você faz isso, eu me sinto assim assado. Se você puder fazer de uma outra forma, eu vou me sentir assim, isso seria importante para mim. Então, assim, você fala, né? A comunicação não violenta fala muito sobre isso, de você falar como você está se sentindo e o que você gostaria. Porque às vezes você acha assim, já falei como eu estou me sentindo, pronto, já está óbvio o resto. Não está óbvio. A gente precisa deixar claro o tempo inteiro tudo. E pedir também esclarecimentos quando algo não estiver claro. Você tentou pensar sobre aquilo, tentou conversar, ainda assim não ficou claro? Faça perguntas, né? Que é o que ele esclarece aqui, que é o que é o grande ponto ali que vai nos ajudar a ter interações mais transparentes, mais eficazes, mais verdadeiras, né? Ele fala para perguntar até ficar o mais claro possível. Perguntar, perguntar, perguntar. Enquanto está com dúvida, mas isso aqui tem que ser chata mesmo, perguntar, porque é só assim que a gente vai conhecer a verdade do outro universo. Exatamente. Várias pessoas queridas entrando, sejam muito bem-vindos. Ah, No finzinho a gente vai dar oi e falar com vocês, tá? Obrigada pelas mensagenzinhas fofas ali. ah, será que eu saio e volto? Acho que eu nem consigo sair e voltar. Não, Lio, Porque eu melhor queria ler as não, porque a mensagens. gente Melhor não está mexer, né? Mercúrio retrógrado. E Lembra disso. não vou nem Pra mexer. Não, ele não tá me dando nem opção de sair. Agora eu tô presa aqui para sempre. Aqui não, gente, é porque eu não vou nem entrar nesse assunto. O meu ring light queimou agora, antes de entrar na live. Eu dei um jeito aqui, botei um abajur, entendeu? Não, não vou nem mexe. Melhor nem mexer. Mas, gente, eu não tô vendo as mensagens de vocês. Eu vou Infelizmente, ler tá travado depois aqui. para nós. Eu vou puxar ali no finzinho da Tô só falando para quem entrou agora, mas vamos embora. Sim, sim. Eu também estava dando oi, que tinha gente ali dando oi, mandando, Ian, várias pessoas queridas. Ah, o Ian Beijinho. tá firme e forte aqui com a gente, hein? Que Olha, legal, que honra. várias pessoas muito queridas. Bom, então aí nós falamos, né, esse outro exemplo que ele deu também do modelo de casamento, né? Quer dizer, de numa relação você presumir que o outro deveria saber o que você quer, né? Deixa eu Quase só como se falar você um pudesse pouquinho ler disso. sua mente. Rapidinho, deixa eu só Tá. introduzir. Que aí ele falou que o modelo de casamento também, que quando a gente vai casar com alguém, a gente tem que checar se o outro tem a mesma visão de casamento, né? Se o outro está buscando a mesma coisa naquela relação. Porque você está lá casando e está achando que é óbvio. Como a gente parte desse princípio de que é óbvio, de que todo mundo tem a mesma visão de mundo que você acha, não, casamento é isso, né? Se a pessoa está casando, é porque ela quer tal e tal coisa. Não, cada um tem um conceito, cada um tem um desejo quanto ao casamento, uma expectativa quanto ao casamento. Então, até isso é muito comum, por incrível que pareça. Fala, nossa, mas até com quem está casando? Sim. Até com quem está casando, você pode ter essa grande dificuldade de cada um tinha uma expectativa completamente diferente, né? Pode comentar, Lio. Não, que eu ia falar do que você estava falando antes, que era essa coisa de achar no celular. Eu, graças a Deus, não sou mais assim, acho que desde 2012. Porque eu já estou num relacionamento há muito tempo, que graças a Deus a gente construiu um diálogo maravilhoso.
e muito aberto. Eu posso falar sobre todos os assuntos com o meu namorado. Eu acho isso muito legal, porque às vezes eu converso com as minhas amigas e falo, fala com ele. Ai, não falo essas coisas com ele. Eu fico assim, ó, mas como? Não, mas tudo bem, enfim, isso é outra live. Mas antigamente, até mais ou menos 2012, nos meus outros relacionamentos, eu era muito assim, eu achava que estava super óbvio, que eu demonstrei muito claramente o que eu queria sem falar nada, só pelas atitudes, só pelo, sei lá, linguagem corporal. Eu achava que estava super claro e que era quase uma humilhação eu ter que explicar. Entendeu? Era um absurdo, eu achava surreal, gente. Por isso que é tão bom a gente evoluir, né? A gente olha para trás, dá até uma certa vergonha da gente antes. Mas graças a Deus que a gente pode se olhar e ver que a gente era tão diferente, porque é sinal de que a gente evoluiu. A gente está buscando, a gente está crescendo. Por isso que de cada relacionamento para o outro, o namorado foi evoluindo também, graças a Deus. Porque eu sempre faço esse balanço de ver onde eu acertei, onde eu errei, o que, que eu quero, o que, que eu estou buscando, de trazer muito para a consciência. A gente vive muito no automático a nossa vida. A gente vai indo, vai fazendo. E, cara, trazer para a consciência é tão importante. Parece meio simples assim de falar, mas foi a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida, foi trazer para a consciência o que eu sou, o que eu quero, o que eu não quero e o que eu não quero mais ser também. Porque foi assim que eu fui me transformando. Isso é um trabalho de terapia, né? Que a psicóloga, ela vive isso todos os dias. Mas é só assim, só queria dizer como que, principalmente as mulheres têm a tendência a fazer isso. Achar que ele vai chegar e vai fazer exatamente o que ela está querendo, sem falar uma palavra. E os homens são de outro planeta, eles não entendem as nossas linguagens corporais, eles não entendem. Um ou outro tem uma sensibilidade, ou num momento ou outro específico pode até sacar, depois de muita convivência, ele já aprendeu aos trancos e barrancos que quando você faz aquilo é porque você quer aquilo outro. Mas, gente, vamos facilitar o trabalho de todo mundo, né? E nesse meu relacionamento atual, do alto da minha maturidade aqui agora, que eu tô me achando muito mais madura, e daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e vou ter vergonha de novo. Mas eu construí esse relacionamento assim. Vamos sempre conversar. Você tem que me dizer, porque no seu mundo é assim, no meu não é. No meu eu não aprendi dessa forma, eu não penso dessa forma. Deixa eu entender como é no seu. E a gente tem que se abrir mesmo para ouvir. Porque, como você falou aí também, que a gente não fica querendo se interromper para não dar interferência de áudio, principalmente e para não perder a linha de raciocínio. Mas como você falou aí também, o que eu tinha dito agora? Agora eu perdi a linha de raciocínio. Ai, tava falando que do relacionamento, que a gente tem que dizer. Ai, gente, qual era o ponto? Putz, eu odeio quando me dá branco. Bom, esqueci. Não, Então vou continuar. você tá falando para ele que ele tem que sempre esclarecer, porque cada um tem uma visão de Lembrei. mundo. Então, Exato, porque a gente fica também, às vezes, querendo confirmar coisas, a gente não, que a gente pensa, a gente não está exatamente querendo ouvir o outro e entender é, assim como uma página em branco bem neutra. A gente fica assim, ele não está gostando, vamos ver, tá gostando? Já assim, não tá, né? Entendeu? A gente já fica só querendo confirmar o que a gente já deduziu. Olha que ridículo isso também. Então não pode, tem que ser assim, tá gostando? Não tô conseguindo te ler. Ou então tá me parecendo que você não tá gostando, sei lá. A gente precisa entender que o bom relacionamento é assim, é se tratando como se fôssemos ETs. Né? Universos diferentes, planetas diferentes, não sei nada sobre você, então você tem que me dizer. E estabelecer esse diálogo bem aberto, deixar a pessoa à vontade para ela ser o que ela é, para ela não precisar ter dedos. Ou até falar com o dedo, com consideração, com respeito ao seu sentimento. Acho que é importante ter um certo dedo para falar coisas muito sensíveis, assim. Mas eu acho que tem que falar. Não pode não falar. Falar, não falo sobre essas coisas. Sabe? Eu acho que é importante ter esse tipo de diálogo. Mas vai, Kel, era só isso que eu queria dizer. isso não, foi maravilhoso você falar isso. E isso mostra o nível de genuidade, de intimidade, né, que existe naquele relacionamento, né? Porque você poder ser você mesmo, você poder se abrir e estar aberto, né? Não ficar ali só querendo confirmar as suas teorias, como você disse, né? Porque isso acontece muito, é muito maravilhoso, né? E é a grande solução, né? Porque ali tem uma grande chance de realmente de surgirem resoluções, né, de chegarem em acordos, né? É sempre Total. uma coisa que de repente um vai ceder aqui, o outro vai ceder ali, né? Sempre dá para a gente buscar um caminho do meio,
uma coisa que não precisa ser só do meu jeito e nem do seu? Como é que a gente pode achar, de repente, um meio termo? Né? Tem que ver se os dois estão abertos também, porque não adianta só você estar aberto e o outro quer lá do jeito dele. É, Né? Aí não dá. total. Agora, só concluindo isso, eu acho que dessa forma é um relacionamento real. Entendeu? Porque a gente Genuíno. se relaciona muito com a mentira da gente, vou Exato. responder o que ele quer que eu responda, então vou fazer o que eu acho que ele quer que eu faça, ou vice-versa, né? Dessa forma, você se despe. Você fica real ali, quem você é, o que você pensa, você tá ali de verdade. Senão, foi por isso que eu comecei a fazer isso, porque eu percebi que muitas, muitas vezes você pode se sentir namorando, o seu namoro sendo uma mentira, sabe? Assim, não, mas eu não sei exatamente se ele é exatamente como ele fala para mim, porque eu vejo umas coisas muito diferentes. Você começa a perceber isso. E no meu relacionamento atual, não tem essa discrepância, nem um pouco. Eu sou o que eu sou quando eu tô com ele, quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com a minha família. É muito real. A gente se relaciona genuinamente, sabe? Transparente, assim. É, muito legal, né? Quando pode ter isso. É Isso que vamos maravilhoso. fazer 11 anos agora, em abril. Muito legal. E é isso, né? Se no seu relacionamento pessoal ali você tem que ficar usando máscara social, então imagina. Aí é o que você falou, né? Não só você fica querendo agradar o outro, se encaixar no que você acha que o outro espera, que ainda tem isso, né? Esse ruído de comunicação, porque às vezes você acha que ele espera uma coisa e nem é, né? É. E também você fica achando que ele é uma determinada coisa de acordo com a sua visão. Ele fala isso também, né? Que você fica querendo encaixar a pessoa naquela sua visão e, inclusive, querendo mudar a pessoa, né? Que é outro ponto ali que daqui a pouco eu vou falar melhor. Mas, assim, só voltando aqui um pouquinho, ele estava falando, né, que a gente quer ter razão o tempo inteiro. Por isso que a gente fica, sabe, com esses julgamentos ali, buscando uma resposta, porque isso nos traz segurança. Mesmo que aquela resposta não corresponda à realidade, venha de uma máscara social, né? Eu não esteja necessariamente sendo transparente nem o outro, não importa, não estou muito preocupado com isso em geral, é o que a gente não pode fazer. Mas é só assim, porque tem isso também, aquela falsa comunicação, que é uma comunicação superficial, que os dois ainda estão ali de máscara para máscara, né? De persona para persona. Não é realmente o seu self ali, o seu eu realmente, né, verdadeiro, vamos dizer. Então, ele fala que isso tudo é porque a gente fica querendo justificar para a gente mesmo, para caber no nosso sonho, naquele sonho que a gente cria, que tem o sonho pessoal, tem o sonho coletivo, né? E que a gente tem que checar que sonhos são esses, que sonho que eu tô, que sonho que você tá, porque é muito a nossa realidade pessoal, a nossa imaginação. E a gente fica querendo entender e encaixar tudo ali. Só que é o que ele diz, né, nesse capítulo, que a mente racional ela não consegue entender tudo. A gente fica buscando, porque isso é uma maneira que a nossa mente humana costuma funcionar. Ela quer entender, ela quer justificar, ela busca segurança. Mas nem sempre é assim. Tem várias situações em que a gente não vai conseguir ficar entendendo ou justificando, né? E só olhando pelo lado racional, É. né? Já reparou como que a gente não consegue ficar sem uma resposta? Por exemplo, até em coisa boba no trânsito. Passa um cara fazendo uma barbeiragem assim. Aí eu penso assim, deve estar com dor de barriga. Ou então eu penso assim, tá indo pro hospital, tá com pressa. Mas eu fico deduzindo coisas. Por que que eu não posso só não entender, né? A nossa mente tem um mecanismo de precisar de uma resposta, mesmo que ela seja É, imaginária. Mesmo sabendo que a chance de eu ter acertado é pequena, eu fico tranquila. Ah, não, coitado, deve estar com dor de barriga. Aí eu fico tranquila e mudo o meu pensamento. Agora, se você não pensa alguma coisa, você fica meio ali com um ponto de interrogação. Então, se a gente faz isso com pequenas coisas no trânsito, imagina com coisas grandes, né? só que o grande lance é esse, em vez de você imaginar algo que caiba, que seria uma situação que você faria, se você estivesse com dor de barriga, você agiria daquela forma, né? Mas assim, não, eu não sei, não tenho a menor ideia do que pode ser essa pessoa, enfim, está reagindo dessa forma. Só observar, né, sem concluir, sem já levar para o lado pessoal. Se eu fizesse isso, porque a gente está dando um exemplo bobo, né? Mas muitas vezes a gente faz isso, assim, em diversas situações, né? Em todo tipo de relacionamento, não é só no casamento, enfim, né? Todo tipo de relacionamento. E a gente fica ali preenchendo a nossa própria necessidade de saber, né? De querer estar certo, de saber. E lembrando disso, gente, tudo é porque a gente está desconectado de quem nós realmente somos, então a gente tem medo. E aí a gente busca segurança, a gente quer se sentir seguro. Só que esse não é o caminho, né? É.
Enfim, e aí ele fala que a gente fica, além do mais, a gente, além de julgar, a gente fica defendendo as nossas posições, né? A gente, às vezes, até destrói relacionamentos porque a gente fica firme ali e a gente não se abre para escutar o outro porque a gente quer estar certo. Eu já fiz isso, inclusive, num relacionamento, de julgar uma coisa que tinha acontecido. Eu falei, aposto que é por causa disso, daquilo, daquilo outro. Aí um dia a gente se encontrou, ele falou, sabe aquilo que aconteceu? E queria me dar uma satisfação. Eu falei, tá, aham. E saí, e nem quis ouvir. E ficou por isso mesmo, entendeu? Porque eu tinha tanta certeza do que eu estava pensando, que eu tinha concluído sozinha no meu universo, imaginando o universo dele, né? Que quando ele quis me dizer, depois ele falou para minha amiga, ela não quis nem me ouvir. Caramba! Aí depois eu fiquei com aquela vergonha, assim, é mesmo, gente, eu nem ouvi, sabe? Eu tinha tanta certeza, mas isso é imaturidade, é falta de consciência. A gente vai aprendendo que a gente viaja. E aí a gente vai ficando mais sagaz. Tipo, caraca, tô viajando aqui, peraí. Calma, eu não sei o que está passando com essa pessoa. Eu não sei. Uma amiga agiu estranho, não vai achar um monte de barbaridade. Cara, eu não sei o que está passando com ela hoje. O cara passou varado de carro, não sei o que está passando com ele. Eu estou tentando me acostumar com o não sei, entendeu? Entender que a Exatamente. gente tem coisa que a gente não sabe mesmo, nem vai saber, porque o cara vai passar varado, você não vai lá, ô, o que aconteceu? Tô precisando saber, meu mecanismo cerebral precisa saber por que você passou assim. Você não vai fazer, você nunca vai saber. Então tem que se conformar com eu não sei. Talvez um dia eu saiba, talvez eu nunca vá saber. E pronto, né? Saber ficar nesse lugar do eu não sei, né? Sem ter que preencher essa necessidade de saber para se sentir seguro. E E por falar em não não sei, né? concluir. E se for concluir, se for alguém do seu âmbito, ir lá e perguntar, tomar coragem, porque ele fala, a gente não tem coragem de ir lá fazer as perguntas. A solução para esse problema, para a gente conseguir não tirar conclusões, é perguntar, vem cá, por que que aquele dia você não foi? Por que que aquele dia você não falou comigo? Por que que aquele dia você falou que ia me ligar e não me ligou? Pergunta. Aí se ele dá uma resposta e ainda não ficou satisfeita, ele, seu chefe, namorado, qualquer um, mas por que que você fez isso? Você não pensou que eu poderia ficar chateado? Você ficou inseguro? Pergunta até ficar satisfeito, até você falar, tá, entendi o que aconteceu. Pela boca da própria pessoa, não da irmã, da mãe, da tia, do amigo, do concorrente lá que tá te querendo, que vai inventar uma fofoquinha. Não, da boca da própria pessoa. Só a pessoa pode te dizer a verdade sobre um fato, né? Entre vocês. Exatamente. E você estava falando, né? Ficar nesse lugar do não sei. Talvez um dia eu saiba, talvez eu nunca saiba. E, gente, é tão louco, né? Que a vida, assim, eu tive uma história, eu até já te comentei isso. Assim, eu fiquei sabendo da boca da pessoa, né? De um ex-rolo aí meu, que ele gostava de mim, que ele sempre gostou de mim. Ele falou, você sempre foi a mulher da minha vida, não sei o quê. E eu, assim, gente... E assim, a gente fica, às vezes, há anos atrás, a gente teve vários desencontros, ele nunca me namorou, e eu fiquei assim, né? Nunca entendi. Fiquei achando, eu vou falar sobre isso, né? A gente acaba julgando e fazendo até uma baixa performance. A gente se culpa, né? Se culpa e faz até um má julgamento que vai até baixar a nossa autoestima, porque eu achava, pô, por que ele não me namora, né? Qual é o problema, não sei o quê. E aí, anos depois, né? Um leve delay. Falta de timing ali, mas enfim, um leve delay. Mas enfim, mas foi tão curativo, foi tão maravilhoso saber que ele sempre gostou de mim, ele se declarou, não sei o quê, e eu falei, gente, mas por que a gente não ficou junto? Por que você nunca me namorou, então? Porque eu sempre fui apaixonada por você também e tal. Olhar imaturidade, não sei, ficava inseguro, achava isso e aquilo, nananá, e me falou lá várias coisas e eu fiquei assim, gente, como é que pode? Eu lá, sofrendo, querendo namorar com ele, louca por ele, sabe? E aí agora, anos depois, ele veio se declarar, mas foi curativo, de qualquer forma, foi maravilhoso saber disso, porque eu falei, gente, então eu não estava tão louca assim, né? Eu só não tinha entendido nada. E fiquei absorvendo para mim, né? Pensando o que estava errado, qual era o problema, qual era o meu problema, né? Olha como é que a gente traz pra gente. Ele hoje ficou lá super sentido, arrependido, só que agora passou, né? Não dá mais. Mas enfim, só um exemplinho assim de que realmente, como é louco, né? Eu ficava lá fazendo minhas próprias conclusões, levando para o lado pessoal, deixando isso até baixar a minha autoestima, entendeu? Fiquei insegura com essa história, fiquei super chateada, sofri e tal. E anos depois eu venho saber que ele falou, o maior arrependimento da vida dele, não sei o quê. Olha que louco, enfim. Esse caso foi incrível mesmo. Nossa. Agora imagina quantos, Kel,
Quantos? Pois É tema de novela, é tema de pois filme. é. A comunicação, eu acho que a gente tem que depois achar um livro bem legal sobre É, comunicação não exata- violenta, comunicação mais é, clara, alguma coisa para a gente se aprimorar nessa questão da comunicação. Se vocês toparem, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, escrevam aqui se vocês gostam desse tema. Porque eu, particularmente, ia adorar estudar sobre isso. Porque eu acho que pode ser muito, muito transformador para. Pode não, com certeza seria muito transformador para Pensa pessoas. quantos casais não ficaram juntos igual a gente, né? Ah, Se gostando e não ficaram juntos por uma falta de comunicação, é. por uma insegurança ali, enfim. Bom, Fora tudo bem. as fofocas, né, Kel? Porque isso é entre duas pessoas, fora o Fofoca. entorno de gente que não te quer com aquele, de gente que não quer ele com você. Porque eu Sim, já vivi sim. isso também. Fora Entendeu? algum amigo que pode ter falado uma coisa que piorou a insegurança lá da É, pessoa, enfim, né? Vai indo. exato. Enfim, então, e aí é o que ele fala aqui também, né? Que nós tiramos conclusões erradas também sobre nós mesmos. Então a gente interpreta tudo, né, com esse filtro ali que não corresponde à realidade. Muitas vezes a gente interpreta mal a situação, né? A gente realmente não tem essa base na realidade, é tudo de acordo com as nossas projeções, com a nossa visão de mundo, e também a gente, né, então, sobre os outros. E também isso nos leva a tirar conclusões erradas sobre nós mesmos, né? A gente acaba superestimando ou subestimando. Porque também a gente, além de não ter coragem de fazer pergunta para o outro, a gente fica inseguro, não quer perguntar para o outro, não quer pedir, não quer pedir um esclarecimento, ou não quer esclarecer as coisas, né, para o outro, foi esclarecer, esse meu caso aqui foi esclarecer anos depois, né? Mas enfim, e também porque a gente não se faz as devidas perguntas, a gente não tira esse tempo para ficar lá numa autoanálise, meditando, colocando no papel, fazendo um diário de bordo ali, né, com seus questionamentos, se analisando, se perguntando. Então ele fala que a grande solução, assim, é tanto a gente perguntar, esclarecer sempre, checar com os outros e frear, né, esses julgamentos e tal, como também em relação a nós mesmos, porque a gente tende a ficar achando que da mesma forma que a gente sai julgando os outros também estão nos julgando. E da mesma forma que a gente acaba culpando os outros, de acordo com a nossa percepção, né? A gente também fica com medo desse olhar do outro, que é julgador. É. Né? A gente também fica o tempo inteiro com insegurança e achando que as pessoas estão nos julgando, estão nos culpando, e isso acaba trazendo um medo muito grande da rejeição. E aí ele fala que isso nos leva para esse sonho ali também, né? Que é quando a gente se desconecta de quem nós realmente somos. Né? Mitote, é essa coisa de você ficar ali domesticado por esse sonho, né? Esses padrões que são impostos para gente, esses julgamentos que a gente vai fazendo da vida, dos outros, do que a gente acha que o outro está pensando da gente, e da gente querer ficar agradando e cabendo no sonho coletivo. Isso acaba nos afastando de quem nós realmente somos. E aí, como a gente tem medo, a gente é inseguro e a gente muitas vezes não se ama, a gente acaba deixando de ser quem a gente realmente é. A gente acaba se desconectando da nossa verdade, dos nossos valores, né? Então, É. assim, isso é muito Esse, triste, muito sério também. com certeza, esse é outro assunto que a gente precisa falar sobre, autoestima. Porque, cara, é a Exato. base de tudo que a gente vai fazer na nossa vida e que a gente vai conquistar, que a gente vai ser. Esse capítulo me lembrou muito de relacionamentos afetivos, amorosos, né? Sim. Principalmente. Dá para fazer vários paralelos, coisa de família, de chefe e tudo mais, mas para mim, particularmente, me lembrou muito, me remeteu muito a meus relacionamentos. E eu vivi uma relação na minha adolescência que, por pura falta de comunicação e baixa autoestima, que graças a Deus eu evolui muito nos dois sentidos, mas naquela época, com 13, 14 anos, estava ali no zero, né? Na estaca zero. E 15 anos depois, eu fui reencontrar essa pessoa com 30 anos já. E a gente pôde vivenciar um amor que foi super curativo para mim. Nananã. Mas, gente, por pura falta de comunicação, por puro medo de fazer as perguntas e também de dizer o que eu. De ser verdadeira, de dizer o que eu sinto, o que eu sentia, sabe? Eu não conseguia, não conseguia. Era uma parede, assim, ó.
Não era nem um véu, era uma parede na minha frente que não me permitia fazer nada disso. E aí, olha só, 15 anos depois, a gente se reencontrou e graças a Deus a gente resolveu essa questão, sabe? Mas Por sorte, nesse caso, você até conseguiu, quer dizer, é, naquele momento, viver uma história com ele. Porque às vezes você nem consegue viver uma história porque fica cada um paralisado lá nos seus medos, né, nas suas máscaras sociais e nem tem realmente essa possibilidade, né, de se encontrar ali naquela verdade. comunicação. Já vivi uma relação também que depois terminou meio esquisito. Aí depois passaram anos, assim, eu mandei uma DM assim, oi, tudo bem? Poxa, só queria te dizer que eu tenho um carinho enorme por você. Queria deixar as coisas bem, sabe? Limpar os karmas, assim. Só finalizar bonitinho, botar uma cereja ali e falar, pronto, fechei esse capítulo na minha vida. Uhum. E eu achava que ele tinha mó mágoa de mim. E aí eu escrevi essa DM e fui super fofa, né? Gente, ele falou pra mim que achava que eu tinha mágoa dele. Tá E que bom vendo? que eu escrevi pra ele, porque ele sempre pensava nisso, que eu devia ter raiva dele, más lembranças, eu não sei o que. Eu achava que ele tinha raiva de mim. Olha como as pessoas são, sabe? A gente viaja, essa é a conclusão. E por falta de comunicação É, e falta de autoestima. São duas coisas que eu acho que são assim é. fundamentais. Inclusive, ele fala no final desse capítulo que quando a gente consegue se comunicar com clareza e pureza, sem tirar conclusões, a nossa palavra se torna impecável. E quando a gente consegue fazer isso, achei bonito o que ele falou. A Achei gente faz o domínio da intenção. Fazendo o domínio da intenção, a gente faz o domínio da vida. exato. Porque se a gente coloca, traz para consciência e fala, não quero mais fazer isso, caramba, isso traz um monte de prejuízo para minha vida, vou mudar. Aí, ok, plantei uma semente, agora eu tenho que germinar ali na ação, 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 ação e ficar me trabalhando, trazendo aquilo para o meu dia a dia. Aí, colocando uma intenção, você domina essa intenção, você coloca uma intenção e consegue fazer, ou seja, você dominou uma intenção, coisa que a gente tem muita dificuldade. A gente fala, eu vou, depois passa uma semana já não vai mais, entendeu? Então tem que ficar ali, botar post-it igual a Kel faz, botar quadril, sei lá, botar despertador com uma etiqueta bem grande. Tem que ficar se trabalhando, fazendo uma lavagem cerebral do bem. Porque quando a gente consegue dominar essa intenção, a gente domina a vida. Ele fala isso com as palavras Ele dele no Ele final desse fala aqui, capítulo. Eu ó, achei muito quando bonito. você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que você precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. Então é quando a gente realmente está sendo quem a gente realmente é. Então tudo flui, né? Ele fala que a sua verdade está ali e você consegue plantar essas sementes, né, através da ação. Né? Então ele fala para a gente tirar realmente da teoria tudo isso aqui que a gente está trazendo, a gente tem que realmente refletir e ir mudando, mesmo que a gente veja que a gente está muito habituado, que a gente está preso naquelas rotinas, naqueles hábitos, né? Mas assim, que a gente tem que realmente ir mudando de pouquinho em pouquinho, né? Através da conscientização, sabe? Ir observando, frear e tal, e mudando mesmo, aos pouquinhos, porque ele fala que precisa ter uma ação, porque aí quando a gente tem a ação, isso é a semente para novos hábitos, para essa nova mente que a gente quer criar, essas novas rotinas mentais, né? E aí ele fala que aí sim toda a sua vida vai mudar. Você vai sair desse sonho, né? Toda a sua vida vai mudar quando nós não tirarmos conclusões. E só um parênteses rapidinho, porque você pulou lá para esse fim, mas eu queria só falar uma coisa que é muito importante, que eu citei aqui brevemente, mas para deixar essa mensagem, né? Que ele fala que nas relações amorosas é muito comum também a gente querer mudar o outro. E que isso eu achei lindo, que ele fala que o amor realmente, ó, nós não, a gente fica querendo justificar. Deus, só vê a hora aí para mim, por favor, porque com Mercúrio retrógrado eu tô até com medo de apertar ali a hora e sumir. Quem pode dizer a hora 15 aí? para as 9. Ah, imaginei que fosse. Sabe quando você fica com medo de baixar ali o negocinho e fechar a live? Já pensou? Já estamos Enfim, finalizando. já estamos Eu finalizando. Vou achei só ler essa lindo pontinha isso aqui também, Kel. pra Fala, eu gente. achei Pois muito lindo. é, esse ponto aqui não dava para pular, É. né? Porque ele fala que quando você inicia um relacionamento, você precisa justificar na nossa tendência de entender, de saber, né? Ele fala que a gente tem a necessidade de saber e de se comunicar.
né? Só que a gente já está vendo aí como é que a gente precisa aprimorar essa comunicação, para ela ser de fato uma comunicação, senão é só viagem. Mas, enfim, ele fala que quando a gente inicia um relacionamento, a gente precisa justificar por que a gente gosta daquela pessoa. E a gente fica enxergando só o que a gente consegue enxergar dentro da nossa viagem, dentro do nosso sonho, que ele chama de sonho, né? E a gente nega aquilo que a gente não quer ver, aquilo que não se encaixa. Então, quer dizer, a gente está se relacionando realmente com uma projeção, né? De algo ali que você criou na sua mente e que realmente tem que romper aí essas barreiras e trazer a verdade, trazer a transparência e tudo mais, como a gente veio falando, para esse relacionamento poder realmente ser ali de alma para alma, né? Não ser uma coisa ali só na superfície, só nas máscaras. E ele fala que muitas vezes, além da gente ter essa questão da projeção, que a gente tem que cuidar e já ir quebrando isso, né? Mas também ele fala que a gente fica querendo sempre ter a razão e querendo encaixar o outro nesse modelo. E que a gente deveria justamente entender que o amor, ele não precisa ser justificado, ele simplesmente acontece ou não, né? E que se a gente está ali querendo mudar a pessoa, a gente não ama realmente a pessoa. Porque ele fala que, inclusive, se os outros mudam, é porque eles quiseram mudar. Não foi porque você mudou a pessoa. Entendeu? E que a gente não precisa justificar o amor por isso ou por aquilo. Ou ele está presente ou não, ou ele acontece ou não. Que o amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma como ela é, sem tentar mudá-la. E aí é tão lindo isso, né? Porque ele dá essa dica para, de repente, então, você buscar se relacionar com alguém que você não queira mudar, sabe? Não fica assim, não, vou começar a namorar aquele ali, tem isso e isso que eu não gosto nele, mas não, aos poucos eu vou mudando isso aqui, ele vai melhorando. Não, já busca alguém que tem essas características que você quer, que são importantes para você, né? Então, assim, se tem alguns requisitos ali que são importantes para você, você não tem que querer, sabe, ter essa expectativa e ficar alimentando isso, né? Porque isso vai te desconectar dessa relação verdadeira que a gente está tentando se conscientizar para buscar ter, né, relações mais verdadeiras e tal. E isso é uma coisa que acaba, sabe, forçando o outro, né, a ser quem ele não é. Então, assim, não vai fluir, né? A gente não está tendo essa interação ali realmente da maneira que a gente gostaria. Então, assim, não é por aí, né? E é lindo isso, né? De que o amor ou acontece ou não acontece. Você não tem que justificar, não tem nem que ficar encaixando o outro racionalmente e nem tem que ficar querendo mudar o Eu outro, né? sublinhei justamente essas duas frases. Não precisamos justificar o amor de forma alguma, ele está presente ou não. E a outra é: descubra alguém que você não precise mudar. Para mim, eu Exatamente. finalizo com isso aí. Exato. Porque, gente, É. né? E aí ele fala que se a gente pratica tudo isso, né, a gente vai ter relacionamentos que não vão ter esses compromissos aí baseados nessas falsas presunções que a gente faz, né? Vão ser relacionamentos realmente mais verdadeiros. Então, assim, E eu a acho que gente tem vai muito poder. mais chance da pessoa mudar para melhor se o relacionamento começa dessa forma do que você querendo transformar e fazendo todo um cronograma de transformação da outra pessoa, sabe? Porque é que nem aquela coisa de se você quer que ele lave a louça, ao invés de você falar, pô, você não lavou a louça hoje de novo? Aí no outro dia você fala, pô, você não lavou a louça. Aí depois você fala, não, você fica reclamando do que ele não fez. Ao invés de fazer isso, o dia que ele lavar um copo, uma xícara, você fala: amor, você lavou sua xícara, ai, obrigada. Dá um beijo, dá a recompensa, porque é igual o cachorro, dá a recompensa, faz um carinhozinho, fica super sorridente, que amanhã ele vai lavar de novo. E quem sabe no outro dia ele vai lavar um prato. Então a gente consegue transformar aos pouquinhos as pessoas muito mais pela afirmação das coisas positivas do que pelas críticas das negativas. Isso foi outra coisa Isso que é o eu reforço aprendi. positivo, né? É chamado na psicologia. Mas, assim, de qualquer forma, é o que você estava falando, né? Os dois vão evoluindo juntos. Então, ali, quando você fala, nossa, amor, não sei o que, você fez isso para mim, blá, 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 você está dizendo o que é importante para você. Você está deixando claro para o outro, né, que você gostaria, que você gosta quando ele faz isso. Que é É, muito bom quando ele faz isso, é. né? Mas você pode também pedir, você não precisa esperar ele fazer, só que tem maneiras de pedir, Não, mas eu né? Que estava não são presumindo que transcritas. você já tinha pedido de várias formas e ele mesmo Ah, assim não lava, entendeu? É que eu entendi. resumi muito. Resumiu muito. Mas enfim, vamos tomar cuidado sempre com isso, né? Vamos deixar claro,
Resumindo, acho que vamos agora ler os comentários aqui. Você você que continua. tem que ler. Tá, Não, eu vou não ler consigo ver ali. nada. Mas, Tá assim, travado. resumindo isso, né, gente? É não presumir, sabe? Você deixar claro. Não tá claro? Pergunta, esclarece, conversa e se relacionar de alma para alma, sem essas máscaras sociais. Poder falar o que você está sentindo, poder ver como o outro está se sentindo e ouvir, sem ter que encaixar isso numa expectativa, né? Realmente estar aberto ao que o outro vai trazer e escutar, né, o outro. E aí a relação vai ser muito mais fluida, a comunicação vai ser muito mais transparente. E aí a gente não vai ter tanto drama, né? Tanto desencontro, né? Tipo que eu citei, por E exemplo, finais, e todos os outros que a gente vê o tempo inteiro, né? Brigas desnecessárias, dramas, é, hã? rompimentos finais, muito saco, chegam a Dramas, acabar por causa disso. exatamente, com pessoas que até se gostam, mas que não conseguiram se comunicar bem. Então é É. muito importante, é um trabalho a ser Se você feito, é um aprimoramento. avaliar os fins de relacionamentos, se for ver as causas, é sempre por causa disso. É o caso clássico, a má comunicação. E aí, às vezes, acontece esse tipo de coisa que a gente contou aqui. Passa anos, a gente fala, ai, meu É, Deus, você exatamente. achava isso, eu achava que era aquilo. Não, Entendeu? a má comunicação e também o outro não estar aberto a fluir num meio termo, por exemplo, a entender a necessidade do outro, ficar ali só vendo as suas necessidades, que é por isso que a gente estava falando aqui, que a gente tem que deixar claro o que é importante para mim, ver o que é importante para o outro e ver se tem um meio termo ali, né? Para ter uma negociação, não deixa de ser uma negociação, É né? Porque às verdade. vezes a pessoa fica muito ali só presa no sonho dela. Entendeu? E aí, se ou fica querendo que o outro adivinhe o que ela quer, ou fica não querendo também, mesmo quando o outro já deixou claro, não querendo flexibilizar também para encaixar na Tem isso, necessidade né? do outro. Porque não é só Tem, falar, é porque eu estou partindo do pressuposto também de que quando você falou e ficou claro, a outra pessoa vai fazer. Mas pois às é, vezes ela nem quer. para você Ainda ver tem como isso. é que a gente parte do princípio, né? Das coisas. A gente presume isso, Não, aquilo. Não, às vezes a pessoa porque está lá graças a também. Deus, nas minhas conversas aqui, quando um entende o outro, a gente faz, entendeu? Porque a gente entende que é importante para o outro. Então, assim, se um é mais ciumento, o outro não é, por exemplo, aí um já toma mais cuidado, porque sabe que o outro vai ficar chateado. Entendeu? Sabe? Você começa a ter cuidado, porque você trouxe para a consciência. Antes não sabia, agora já sei. Então também não vou ficar, eu vou ficar um pouco mais assim, entendeu? Você vai, quando os dois querem que aquilo dê certo, a partir do momento que você sabe as necessidades do outro e as fraquezas, as dificuldades e tudo mais, você procura agir de acordo para não criar confusão, né? É. Esse é o ponto. Quando os dois querem que aquilo dê É, certo, entendeu? Às vezes você tá tão presa, é importante a gente falar disso, porque às vezes a pessoa tá tão no sonho dela que ela não se abre para fluir e achar um sonho em comum, entendeu? Ela fica é, ali presa no sonho dela e se não é do jeito dela, então não tem jeito, sabe? E fica entendi. cada um preso no seu mundo. Isso é Verdade. outra coisa que torna as relações impossíveis, né? E acontece muito. Inviabiliza essa comunicação. E isso não é só relacionamento amoroso, é em tudo. É, Profissional, familiar, que é quando, né, esses relacionamentos se rompem. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? verdade. O Bom, Kel, quer dar uma lida aí, já que eu vou não ler, posso vou ler, ler. né? E, inclusive, vamos aproveitar e enviar energias positivas ali para Gisele Alves, querida, que ela está falando que é aniversário dela. Ela falou, hoje é meu Ela é uma aniversário. fofa, ela tá Uma sempre fofa, com a tá sempre gente. aqui. Obrigada, Beijão, Gi, você tá Gi. Tudo de sempre com a bom para gente. você. Tudo de Parabéns. bom. Tudo de bom para você. Estamos falando juntas. Aí depois ninguém ouve. Ó, ela falou, quero energia positiva, já estamos enviando. Ela falou, a live está sendo tão boa, esse tema é muito importante. Pois é, né, Gi? Super importante. Vamos ver o que mais. O Aldrin Salério falou, às vezes o outro quer alguém que siga a jornada dele e não a deles. É É, isso que eu estava falando. isso que a Kel Fica tava presa falando. só, fica presa só ali no sonho dele, na visão dele, fica inflexível, né? Aí, quer dizer, não vai dar certo, né? Ó, a Karina só falou que penso mesmo, empatia, exatamente. Aí o pessoal tá dando parabéns ali para Gisele. Bom, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu ver lá em cima o que mais que teve. Peraí, o pessoal só batendo palminhas e mandando corações, por enquanto, rindo de alguma coisa lá que a gente estava falando, devia ser de relacionamentos. Tem gente perguntando ainda qual é o livro, o Dri Leão está perguntando qual é o livro, os 4 compromissos, tá? Vem que ainda tem mais live aí pra gente fazer.
A Karina está comentando abandonar o controle. Os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, tá? Depois você checa ali no nosso Insta. Quando acabar a live, você dá uma olhadinha que a gente deixa salvo. Tem gente perguntando se vai ficar salvo no YouTube. Sim, sempre fica salvo no YouTube e aqui no nosso perfil do Insta. Pessoal, sigam a gente no Tools, porque muitas vezes eu não entro pelo meu perfil, eu entro direto pelo Tools, porque a gente gosta de concentrar na galerinha que quer realmente estudar com a gente, que está de fato ali buscando esse tipo de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal, enfim. Então, entrem no Tools e sigam a gente no Tools, porque eu só entro aqui no meu de vez em quando, tá? Raramente. Que é a nossa comunidade. É, a Isso nossa mesmo. comunidade, nosso grupinho coeso e querido, uma energia muito boa que a gente ama. Venham fazer parte da nossa comunidade, que essa nossa comunidade, nossa, é muito querida. Só gente que está buscando se aprimorar, né? E o nome é Tools for Life exatamente por isso. São ferramentas para a vida. Então a gente está sempre trazendo coisas interessantes para a gente refletir e evoluir, né, gente? Que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. Né? A gente tem planos para o Tools a longo prazo, viu? A gente não vai sair daqui tão cedo. A gente tem esse projeto de vida. O Tools é nosso projeto de vida, né, Kel? Exatamente. Às vezes, como a gente trabalha aqui por temporadas, a gente pega livros ou a gente faz umas lives esporádicas, assim, específicas, as pessoas podem achar que ele é de temporada, assim, que ele pode acabar do nada. Ele é de temporada, mas ele nunca acaba. Exato. É tipo aquele rio, agora eu lembrei da aula de geografia, rio perene, tinha rio não sei o que, rio não sei o que lá, e tinha um que ele vem e some, mas ele vem e some, mas ele nunca não vem, entendeu? Tinha um tipo de rio que era assim. O perene é o que nunca some, né? O que fica lá todo dia tem live. Exato. É aquele assim que tá... Aí tinha um outro tipo de rio que é o tipo do Tubes. Exatamente. Então, e ó, a Elaine estava só dando um exemplo aqui. Uma vez um amigo queria me namorar, estava com 33 anos, eu achei que ele fosse 12 anos mais novo que eu não quis. Depois de 17 anos, eu descobri que ele era só 3 anos mais novo. caramba. Então, assim, ela estava falando sobre essa falta de comunicação, né? Aí, Estuda Bem estava falando que excelente tema. E o resto do pessoal está falando que ama, que adora. Enfim, acho que foi isso. Não tem nenhuma pergunta. Eu vou Eles te estão dizer só falando que foi ensinamento maravilhoso e a tal. minha prima foi está namorando, está grávida de um menino 12 ou 15 anos mais novo que ela, tá amarradona, viu, gente? A gente não pode julgar o livro pela capa, não, pela idade, né? Ou mais novo ou mais velho, não importa. Tem os mais novos que são mais velhos de cabeça que muito mais velho. E vice-versa. Tem uns mais velhos aí que estão na adolescência ainda. Então, poxa, que pena que houve como é que fala? Esse desencontro, né? Esse desencontro. Mas tudo bem, né? Vamos seguindo o flow. A Sueli, nossa Sueli querida, que também é da nossa comunidade, está falando: onde não existe o falar, não se dará chance ao outro de escutar. A comunicação é a essência de tudo. Exatamente, né, gente? Como é importante. Comunicação é a essência de tudo. Adorei. É isso aí. Exatamente. E saber escutar é uma virtude, viu, gente? Eu conto nos dedos as amigas, por exemplo, que a gente sai para almoçar e sabem ouvir. Porque a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas só quer falar de si. E é muito importante a gente tocar, a gente falar, mas também ouvir. E é tão bom quando a gente tem uma amiga que é assim, né? Ou um namorado que é assim também. A via de mão dupla, gente, é maravilhosa. É o objetivo, porque quando é uma mão só, alguém vai sair muito prejudicado. Exatamente. Exatamente. Ó, deixa eu só falar que a doutora Márcia Lamas fez uma pergunta importante. Ela falou: e quantas questões de impor limites? Nem sempre conseguimos abrandar o nosso sentimento para sempre ceder ao outro. Peraí, digo no sentido da outra pessoa que quer impor suas vontades sempre. Então, doutora Márcia, foi exatamente isso que eu falei, né? Ali, quando eu falei, às vezes, né, não é só o caso de você pedir ou checar, fazer pergunta. Às vezes o outro também precisa ter essa flexibilidade ali de querer achar um acordo, né? Porque às vezes a pessoa está lá muito inflexível só nas vontades dela, que é o que ela falou. O outro, às vezes, é mais assim, dominador e quer só impor as vontades dele, quer só ali viver o sonho dele, e se não se encaixa ali, né? E aí, realmente, a outra pessoa não pode aceitar isso, né? É importante que a gente possa realmente dar os limites. Você vai ouvir o outro, mas se o outro está muito assim,
egoísta, né, de certa forma, muito focado só no sonho dele, só na visão dele, sem essa abertura, sem essa flexibilidade, sem poder achar um meio termo, É, aí tem que, eu, né, eu tenho uma daí tem, amiga, às vezes a gente tem que abandonar essa relação, né? eu Você tenho uma tem a amiga sua parte, tenta dar o limite, tenta esclarecer, tenta pedir para a pessoa, mas às vezes você vai ter que se afastar, né? Vai ter que abandonar essa relação. Infelizmente, nem sempre também dá para chegar a um acordo, né, Lil? é, 9 horas, hein? Só para finalizar aqui. Sim. Eu tenho uma amiga que está passando por uma situação assim, que ele está muito ali inflexível, muito se achando, será um pouco característico de homens, principalmente das gerações um pouco mais velhas e que não ouviam a mulher, não consideravam os desejos, as vontades, as necessidades da mulher, né? Isso foi uma coisa que a gente vem conquistando. Isso é uma coisa que a gente vem conquistando, esse espaço no relacionamento, porque a gente sempre era a que não tinha voz, porque eles É. eram os provedores. E essa minha amiga, por, graças a Deus, ser uma profissional maravilhosa, independente, nananã, ela tá peitando. Eu fui almoçar com ela e falei, mas você vai ter coragem de botar assim na parede? Tipo, ó, se não for assim, não tá dando certo. E aí eles moram juntos, entendeu? Não é só todo um relacionamento que ela tá disposta até a talvez desestruturar, romper se ele não ouvir o lado dela, não ceder também para as coisas que são importantes para ela. E eu fiquei surpresa, porque eu achei que ela não ia peitar, entendeu? Por Exato. isso que é importante a gente ter a nossa independência, né? Sim. Porque às vezes a gente tem que se calar porque dependo daquela pessoa para viver, né? Uhum. Por isso que É. E não é nem é, só a independência financeira, né, Nil? Que é importantíssimo também, mas assim, a gente tem que lembrar que é independência emocional. A gente não emocional. tem que depender de ninguém, né? Porque aí a gente pode ser fiel a nós mesmos, a gente pode se ouvir, a gente não tem que ficar sempre só se adequando ao sonho do outro. A gente está conectado com os nossos desejos, com os nossos valores, com o que é importante para nós. Então, assim, isso é Mas fundamental, você né? E não aí acha ela. que para ter essa independência emocional você precisa ter uma independência financeira, talvez? Porque se você depende para viver daquela outra pessoa, como é que você vai ter independência emocional? Não, Entendeu? claro, eu falei não só a financeira, não só a financeira, né? Mas Não, também não. Eu entendi. porque tem pessoas que têm uma independência financeira, mas ficam numa relação que não tá boa e que tá lá só Ah, adaptada ao sonho do outro, porque ela depende emocionalmente. Isso é super oh, comum. Eu tenho várias pacientes, vários amigos, várias pessoas que estão nessa situação e já vivenciei também na de verdade, todo demorar para ter um mundo. insight, de demorar para ter um insight de que aquilo não estava bom para mim. Eu já vivenciei, inclusive, também. Até eu entender assim, não, gente, sai desse vício, né? Sai disso, É, porque não tá bom. mas Então, isso é todo mundo bem. que vive um relacionamento duradouro fica com uma certa dependência emocional. Você vive uma vida com a outra pessoa. E também não é por qualquer motivo que você vai romper, Sim, né? Tanto que nessa conversa com essa minha amiga, a gente estava tentando colocar as coisas na balança. Será claro. que vale a pena mesmo estar nesse nível de realmente romper? Porque também tem essa superficialidade dos relacionamentos de hoje em dia. Qualquer coisa, então, rompe. Né? Ah, Qualquer é. coisa, então, já não quero mais. São Sim. muitas variáveis. É. Então, essa dependência emocional, ela existe, só que é isso que você falou. Tem que pesar se realmente está insuportável, está uma coisa que está te ferindo, né? Se não é só uma adaptação, uma coisa que se pode conversar, ou que você mesmo pode falar, tudo bem, posso viver com isso porque tem várias outras coisas boas, né? Agora, se realmente é uma coisa que está te É. machucando, que você não está conseguindo ser feliz, aí é para tomar uma atitude mais drástica. Sempre, sempre colocar na balança, né? Esse assunto de relacionamentos é outro que a gente vai ter que depois programar para falar. Tem gente ali falando, a Gi estava pedindo que queria que a gente falasse um dia sobre ciúmes. O pessoal está ali comentando, a doutora Márcia Lamas falou, né, que conquistar a independência é muito importante para que a mulher possa ter relacionamentos mais saudáveis. E eles concordaram, a Karina falou exato, a Rosilene falou dependência emocional é a pior de todas. Kel, A, faz uma e aí foi carinha, por aí, o pessoal faz uma concordando. carinha Ó, aí de a Karina. sorriso, que eu Hã? vou fazer um print. Ah, tá. Faz um sorriso, rapidinho. Fiz um print, vou postar lá nos stories do Tools, quando a gente acabar aqui, uma caixinha de perguntas, porque a gente jogou aqui várias
vários temas, possíveis temas aqui na nossa fogueirinha. Então, vocês digam lá para a gente ouvir vocês também. Quais os assuntos que vocês estão mais interessados? A gente falou de autoestima, a gente falou de relacionamentos, a gente falou de comunicação, De comunicação não violenta, dependência emocional. dependência emocional. Mandem lá na caixinha assim que a gente terminar. E a gente vai, a Kel vai deixar salva a live, gente. Vocês vão lá, comentem alguma coisa, curtam, porque isso é importante. Sabe que hoje em dia esse mundo é o mundo dos algoritmos, né? Então, para o algoritmo favorecer o nosso grupinho de estudos aqui, chegar nas pessoas que participam, a gente precisa que vocês interajam com a gente. Então, curte lá, comenta, manda para alguém que você acha que pode gostar de ouvir isso, tá? Isso é super importante para a gente. Nem que seja um emojizinho, né? Dá uma curtida, um emojizinho, né? Já faz uma diferença. Ajuda a gente a movimentar e reativar aqui o nosso grupinho, tá? Ó, o último comentário que eu vou ler, que eu achei importante, da advogada Ângela Parisotto. Muitas mulheres, inclusive, não conseguem sair do ciclo de violência doméstica devido a essa dependência. Então, assim, a gente tem que realmente sempre lembrar esse assunto, né? Porque a dependência emocional, gente, leva a pessoa num grau, assim, que pode até, às vezes, se sujeitar à violência doméstica, como é comum, né? Então, infelizmente, a gente tem que sempre trazer essa conscientização, tá? Kel, foi no livro ou foi em outro lugar que eu li ontem? Eu acho que foi no livro, que as pessoas que muitas vezes se sujeitam a violências vindas de outra pessoa para cima delas, tem a ver com o quanto elas mesmas se maltratam. Sim, foi no livro. Foi no primeiro capítulo, no primeiro compromisso. Então foi lá na domesticação. Não, porque eu estava lendo no voo ontem. O capítulo que vem antes. Foi bem no começo. Ele fala isso, que o quanto que você se distrata é o quanto você vai tolerar que o outro te distrate. Por exemplo, se eu me distrato só um pouquinho, o outro me tratou meio mal, mas foi num nível ali mais ou menos que eu mesma me trato, você aceita. Agora, se ele passou de um certo ponto que você não admite, é porque você não se distrata naquele nível. Agora, se você tolera, se você aceita, é porque você está unindo e se distratando. E precisa trabalhar o auto-amor. Exatamente. Porque ele até no primeiro compromisso ele desenvolve isso e fala que o quanto você é impecável com a palavra é um reflexo do seu amor próprio. Lembra disso? Ah, sim, então, claro. Tá bem interligado. Né? A gente até postou isso, a gente ressaltou essa frase. Então, vamos terminar por aqui. Esse assunto rende. Rende muito. Mas a gente vai continuar as nossas reflexões. Se vocês gostaram, continuem aqui com a gente. Terça que vem, esperamos vocês, tá? Manda ali, como a gente pediu, né? O aviãozinho para as pessoas que vocês acham que podem gostar. Ajuda a gente a divulgar. Vamos engajar aqui o nosso grupinho. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá? Pelos nominhos, pelos comentários ali entrando, mandando beijos, mãozinhas. Adoramos. E muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nesses estudos lindos que tanto ajudam a gente a se aprimorar e evoluir como pessoas, né? Então, façam boas reflexões e vamos trazer da teoria para a prática, hein? É um passinho de cada vez, vamos andando ali formiguinha, formiguinha. E vamos evoluir, tá? Isso aí. Beijo grande, pessoal. Tchau, Lizinha. Beijo. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, tchau.